Programa de pós-graduação em educação da Unesc realiza debate para discutir as mudanças do ensino médio no país. A eleição da tecnologia, mais de 80 milhões de brasileiros já fizeram cadastro biométrico para votar nesse ano. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo para o restante da semana. Novas lombadas eletrônicas de Criciúma já estão sendo instaladas pela cidade. O uso do protetor solar e a importância dele para se prevenir das doenças de pele. E no esporte, empate no Heriberto Wilson. Nós vamos mostrar os melhores momentos de Criciúma e Atlético Goianiense pela Série B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Segunda-feira, 13 de agosto de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. O programa de pós-graduação em educação da Unesc realiza nesta terça-feira um debate para discutir as mudanças do ensino médio no país. O evento é aberto à comunidade. As escolas têm até 2020 para se adequarem à implantação da nova Base Nacional Curricular do Ensino Médio e, por enquanto, ainda há muita dúvida sobre a mudança. Pensando nisso, a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesc traz o assunto como tema de debate. Então, a ideia de nós providenciarmos uma mesa redonda discutindo a BNCC do ensino médio se dá em função das diversas demandas que vêm surgindo, principalmente das escolas aqui da rede municipal e estadual, que de alguma forma tem ainda alguma dificuldade de compreender exatamente os conteúdos, as questões que envolvem a reforma do ensino médio e a própria BNCC. E é por causa dessas dúvidas que, mesmo com a aprovação da nova Base Nacional Curricular, poucas escolas já aderiram à implantação. Ainda há muito o que se discutir. De modo geral, esse é um momento de muito estudo e tentativa de compreender o documento. Recentemente nós tivemos o dia D, que de novo, como o documento ainda é um objeto de muita polêmica, houve boicote por parte de algumas escolas, mas foi um dia voltado para uma tentativa de rediscutir o documento, ou seja, o próprio documento ele não está finalizado em termos de socialização. Ele está finalizado talvez em termos de redação, mas socialização não. Então, há muita dúvida e as escolas, não só as escolas, mas os próprios professores que estudam o documento, que fazem pesquisa sobre as mudanças da BNCC, estão tentando compreender o que está em pauta no documento. Então, estamos numa etapa ainda inicial, eu diria, de avanço do que está sendo feito com a BNCC. As mudanças são muitas e implicam em impactos na estrutura e no planejamento escolar. Basicamente, o ensino médio seria dividido hoje em duas etapas. Uma primeira etapa que contaria com as 4 áreas gerais, em que apareceriam as disciplinas de língua portuguesa e matemática como obrigatórias. E as 4 áreas também teriam de ser trabalhadas na sua globalidade. E uma outra metade já seriam o que nós chamamos dos itinerários formativos, que são as 4 grandes áreas. Uma delas o aluno escolheria então para tentar se dedicar com mais exclusividade, com o acréscimo de uma 5ª área que seria o ensino técnico, para uma formação já para mercado de trabalho. Então, isso não está posto hoje necessariamente no nosso ensino médio, então a reconfiguração ela é muito significativa e por isso, justamente por isso, diria essa confusão que vem tendo. Confusão que fez algumas escolas até buscarem ajuda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesc. Nós, inclusive, recentemente tivemos aí uma demanda, eu e o professor André, que estamos organizando o evento, de fazermos uma fala, uma formação docente junto aos professores da educação de jovens e adultos aqui de Criciúma. Ou seja, há uma preocupação generalizada em relação ao conteúdo e à própria forma da BNCC, junto aqui aos professores.
Essa e outras dúvidas serão expostas durante a aula inaugural, que acontece na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Unesc. A tentativa é mesclar as duas coisas, né? Tanto um momento de exposição, virá participar dessa mesa, nós estamos chamando de mesa redonda, né? A professora Letícia Vieira, que integra o Observatório do Ensino Médio, que é basicamente uma reunião de professores e universidades interessados em discutir o ensino médio e a BNCC, né? Então ela vem conversar conosco, vai ter a fala dela e uma interlocução também minha do professor Rafael, fazendo algumas ponderações acerca da Base Nacional. Mas a ideia é não ficar só num momento expositivo e abrir para interlocução com os participantes, em que esses participantes vão poder, inclusive, lançar suas dúvidas, né, suas indagações, participar também com comentários. Então, a ideia é mesclar um momento de exposição com um momento de interlocução mais direta. O evento é aberto ao público. Embora seja a nossa aula inaugural do mestrado em Educação da Unesc, esse é um evento aberto ao público, inclusive algumas escolas já entraram em contato com o nosso programa, mencionando assim o interesse de participar, né? E a gente estende o convite a toda a comunidade interessada em discutir BNCC, que ainda é um assunto objeto de muita dúvida, muita polêmica. As eleições de 2018 já marcam o país de diversas formas. Uma delas é a tecnologia do cadastro eleitoral, a biometria. De 146 milhões de eleitores brasileiros, mais de 87 milhões já fizeram cadastro biométrico. A meta do Tribunal Superior Eleitoral é que até 2022, 100% do eleitorado já esteja registrado. Com os olhos, dedos e até a voz. A biometria vem se popularizando e sendo bastante utilizada no nosso cotidiano para o reconhecimento de pessoas com base em suas características físicas. Como cada pessoa é única e possui características singulares, com essa tecnologia é possível assegurar a legitimidade da identificação. Nas eleições, a biometria se tornou um item a mais de segurança. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, permite que o cidadão tenha o voto respeitado, sem fraudes, sem duplicidade. Desde as eleições municipais de 2000, todos os brasileiros escolhem os seus representantes utilizando a urna eletrônica. No entanto, na época, verificou-se que ainda havia a intervenção humana na identificação do eleitor. Com a adoção da biometria, o processo de votação praticamente excluiu essa possibilidade. Graças à tecnologia, utilizando-se da verificação das minúcias das digitais do cidadão e considerando que não há duas digitais iguais no mundo, se consegue garantir que aquele cidadão que está se apresentando ou se identificando por meio da sua digital numa sessão eleitoral é o próprio que fez o seu cadastro. Hoje somos 146 milhões de eleitores. 73,7 milhões de brasileiros, mais da metade, já estão aptos para votar. E ainda são mais de 87 milhões com a biometria registrada, ou seja, 60% do eleitorado. Em 2014, eram apenas 21 milhões, só 15% do eleitorado. Até 2022, o TSE quer chegar aos 100%. O prazo para registrar as digitais acabou no primeiro semestre deste ano e variou de estado para estado. Dos 9 estados que concluíram o cadastramento biométrico estão, além do Distrito Federal, Alagoas, Amapá, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. 22 dos 27 estados têm mais da metade dos eleitores cadastrados. Os 3 estados com as taxas mais baixas são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o estado ainda não conseguiu concluir o cadastramento biométrico por conta do seu eleitorado expressivo. São Paulo tem o maior número de eleitores do país. São mais de 33 milhões de pessoas, o que representa 22,4% do eleitorado brasileiro. O TRE de Minas Gerais também diz que uma das principais dificuldades para a realização do cadastro tem relação com o tamanho do estado. Já o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro informa que tem se esforçado para aumentar o número de eleitores com biometria. O cadastramento biométrico é rápido. O eleitor deve ir ao TRE da sua cidade, levando o documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Os dados são coletados por um scanner de alta definição. Além disso, é tirada uma fotografia e cadastrada a assinatura digital.
A biometria é obrigatória e quem não se cadastrou pode ter o título cancelado. Uma novidade este ano é que o TSE lançou a nova versão do aplicativo Mesário, que existe desde 2016. Ele serve como uma ferramenta com orientações e instruções para complementar o treinamento dos mais de 2 milhões de colaboradores que irão atuar no processo eleitoral. Esse aplicativo já pode ser baixado gratuitamente pelo celular. Os mesários têm papel fundamental para o bom andamento da votação. Outra novidade de 2018 é a versão eletrônica do título de eleitor, que vai poder ser apresentada no dia da votação. Para usar a ferramenta, o eleitor precisa baixar gratuitamente o aplicativo no celular, responder informações como nome, data de nascimento e o número do título. O aplicativo já pode ser usado normalmente. Para quem já fez a biometria, a plataforma vai mostrar também a foto do eleitor e vai dispensar a necessidade de apresentação de outros documentos, como a carteira de identidade ou a CNH. A seguir, a importância do uso do protetor solar para se prevenir de doenças de pele, também durante o inverno. Hoje é segunda-feira e nós vamos conferir como fica o tempo no restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com o céu encoberto e deve permanecer assim durante a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 26 graus. A quarta-feira, dia 15, amanhecerá com céu encoberto, mas o sol deve aparecer ao longo do dia. O clima continua frio. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 9 graus e máxima de 17. Na quinta-feira, dia 16, o dia será de sol com algumas nuvens. No amanhecer, deve haver ainda nevoeiro. A temperatura mínima será de 8 graus e a máxima de 16 graus. E na sexta-feira, dia 17, o dia também será de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima será de 7 graus e a máxima de 20 graus. As novas lombadas eletrônicas de Criciúma já estão sendo instaladas pela cidade. Confira na reportagem. A fiscalização eletrônica do município agora é administrada por uma nova empresa, que venceu a licitação da Prefeitura Municipal. A antiga empresa responsável pelo setor terminou de retirar os equipamentos no dia 15 de julho. Com isso, os aparelhos novos, que já estão sendo colocados, devem começar a funcionar nos próximos dias, em alguns pontos do município. Após a instalação, cada um desses equipamentos passa por testes e depois é calibrado ao sistema para só então começar a funcionar. De acordo com o gerente de operações da Diretoria de Trânsito e Transportes do município, Paulo Borges, a previsão é de que todas as lombadas eletrônicas de Criciúma entrem em funcionamento até o dia 15 de setembro. A nova empresa usou alguns critérios para iniciar as instalações. Na ordem de importância estavam lombadas eletrônicas próximas a escolas, na Rua João Pessoa e também na Avenida Centenário. Além das lombadas eletrônicas, serão instalados radares OCR nos semáforos, uma tecnologia que verifica as placas dos veículos em tempo real. Com o equipamento, será possível ver se o veículo possui registro de furto, se está com licenciamento atrasado ou se tem outras irregularidades. A empresa vai assumir o setor por 60 meses para a fiscalização eletrônica de 119 faixas das vias de Criciúma. De cada 3 casos de câncer diagnosticados no Brasil, 1 é de pele. Cerca de 180 mil novos pacientes por ano enfrentam o problema. E um dos principais motivos é a falta de cuidados, principalmente em relação à exposição ao sol. Uma pesquisa mostra que as pessoas usam, em média, apenas 1/3 da quantidade de protetor solar que é necessária. Todos os dias, quando Paola olha no espelho, a imagem que ela vê refletida é a da superação. Ela venceu o melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. Vitória que é cantada em prosa e verso pelo marido dela, que é músico.
Se você vive uma experiência ruim, não guarde pra si. Não fique triste, pensando que isso é o fim. Para incentivar, para não desistir. Porque quando a gente tem uma luta, principalmente doença, né, na família, a gente não pode, a gente tem que tomar como lição e seguir a vida com mais amor aí, para viver isso. De cada 3 casos de câncer diagnosticados no país, 1 é de pele, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. O motivo é a falta de proteção. 2/3 dos brasileiros não usam o protetor solar. Minha relação com o sol sempre foi muito intensa. Eu sempre pensei, quanto mais sol eu tomasse, mais saudável eu seria. E assim ocorreu na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Quanto mais sol, mais saudável eu seria. Então, realmente, eu não tive o mínimo cuidado. Quando começou a ter protetor solar, eu usava o protetor, mas depois que eu já tivesse a queimadura, eu falei, nossa, hoje exagerei, melhor colocar um pouquinho de protetor. Mas, assim, nunca tive uma relação de pensamento, então faz mal, não faz bem. Não, faz bem. Tomar muito sol faz bem. Essa foi a minha relação com o sol. Os protetores solares são fundamentais para prevenir os males causados pela exposição ao sol, como envelhecimento precoce, queimaduras e principalmente o câncer de pele. A função deles é proteger a pele contra os raios UVA e UVB. Um erro muito comum que as pessoas cometem é achar que só precisam de protetor solar em dias de muito calor, de sol forte. Os especialistas fazem um alerta. A proteção também é importante em ambientes fechados e dias nublados como este. O senhor usa protetor solar? Não. Nunca usou? Nunca. Quantos anos o senhor tem? 65. Eu tava usando, mas esqueci em casa. Hoje não está usando? Não. Hoje, por exemplo? Hoje não. Falar a verdade, quando tá mais sol, praia, praticando atividade física, exposto mais ao sol. Não usei até agora depois de 65, vou usar para quê? Parte do ultravioleta, ele não é bloqueado pelas nuvens. Então, nós temos alguns tipos de ultravioleta. Um deles é o ultravioleta A, que ele não tem nenhuma limitação com o tempo nublado. Então, tanto faz se tem sol ou não, você vai ter o índice UVA muito semelhante. E mesmo as pessoas que usam o protetor não sabem a quantidade correta para aplicar o produto. É o que mostra uma pesquisa feita na Inglaterra. De acordo com o levantamento, uma pessoa usa em média 0,75 miligramas por centímetro quadrado de protetor solar. Mas o recomendado pelos especialistas é uma camada de 2 miligramas por centímetro quadrado, ou seja, quase 3 vezes mais. E a grande dificuldade para a maioria das pessoas é saber medir a quantidade necessária de protetor solar para passar. Por isso agora, a dermatologista que está aqui do meu lado vai dar uma dica prática. Na hora de passar, como a pessoa pode ter uma ideia da quantidade necessária? Então, por exemplo, para o rosto, nós utilizamos, o que é recomendado é 1 colher de chá para o rosto todo. Então, 1 colher de chá é basicamente o fundo da sua mão cheio de protetor solar. E essa quantidade dá para quê? Para o corpo todo, para o rosto? Essa daqui é só para o rosto. Para cumprir o que é recomendado, você teria que usar 10 vezes essa porção para cobrir o corpo todo. São 4 colheres no tronco, 2 em cada perna e 1 em cada braço. E esse se tornou um dos hábitos mais importantes da rotina de Paola. Tudo te ajuda. Então eu penso assim, se você tem uma doença, se você tem passando por um processo, não se isole. Aceite de bom coração tudo que estão te oferecendo. Essa é a maneira que a gente pode ter forças de continuar lutando, porque é fácil a gente desistir, né? E não é assim. Muita gente depende também da gente. Então eu acho assim, seja humilde e aceite todas as oportunidades e enfrente com muito positivismo. Isso ajuda muito. Seja positivo. E o sol tem tudo a ver, mas não esqueça, agora é com você e a chance tá na pele, no lance de dizer que você vai vencer.
A seguir a gente fala de esporte e mostra os melhores momentos do empate entre Criciúma e Atlético Goianiense. E agora o esporte, o Tigre empatou em casa no último sábado na partida contra o Atlético Goianiense pela Série B do Campeonato Brasileiro. O sábado foi propício para uma partida de futebol. Tempo bom e véspera do Dia dos Pais. O melhor público do Criciúma nesta Série B. O jogo foi equilibrado. O primeiro a chegar foi o Dragão. Júnior Brandão entrou na área livre e chutou para a bela defesa de Beliato. Elvis tentou responder, mas o tiro saiu fraquinho. Nesta jogada do Atlético, Brandão entrou nas costas da marcação e mandou o chute na trave. Elvis mais uma vez tentou de fora da área. O tiro saiu muito alto e a bola foi para fora. Marlon Freitas também tentou de longe. O goleirão praticou a defesa. No rebote, o lance não deu em nada. E olha o Tigre de novo. Cruzamento da direita e Vitor Feijão de primeira mandou para fora. No segundo tempo, João Paulo tentou de longe, mas o tiro não representou perigo ao gol carvoeiro. Mais uma boa chance de ataque do Atlético. Brandão se livrou da zaga e chutou para fora. Mas desta vez não teve jeito. Kaiser mandou o chute cruzado. Beliato defendeu. No rebote, João Paulo mandou para o fundo das redes. Atlético Goianiense 1-0. A pressão do Tigre aumentou. Maranhão de primeira quase fez um golaço. A bola explodiu na trave. E aos 50 minutos, Vitor Feijão aproveitou o bate e rebate dentro da área para decretar o empate. Final, Criciúma 1, Atlético Goianiense também 1. Na tarde de domingo, os atletas se reapresentaram no centro de treinamento e nesta segunda-feira treinaram novamente, já de olho na partida contra a Ponte Preta, nesta terça-feira. O técnico Mazola Júnior falou com a imprensa sobre as dificuldades que tem pelo caminho. A ausência, né, do Marlon, a ausência do centroavante de referência, que é o Zé também. O Andrew também está suspenso, né? Mas a gente vai procurar manter a mesma estrutura tática que a gente tem usado fora de casa. Onde tem dois laterais muito ofensivos, né? Eles jogam com um triângulo invertido no meio, né? Um volante, o Danilo deve jogar o Paulinho. É um 4-1-4-1 lá, né? Com os atacantes com o pé contrário. Vamos ter que ter atenção em relação a isso. E acho que não podemos ter grandes alterações na forma de jogar. Vamos mudar alguns jogadores, até para a gente dar uma refrescada em algumas situações. A Ponte está uma semana sem jogo, né? E nós temos aí ainda o resíduo do jogo de sábado, as ausências e principalmente também essa viagem de hoje aí. E daqui a pouco tem mais esporte com Heber Vieira. Ele comanda o Esporte em Questão e vai mostrar mais sobre o treino do Tigre, sobre o Campeonato Brasileiro. Boa noite, Heber. Legal, boa noite, Débora, boa noite, telespectadores do Informe Região e da TV Primavera. Daqui a pouquinho começa o nosso Esporte em Questão, seu programa esportivo semanal aqui da TV Primavera, que hoje vai mostrar tudo do Campeonato Brasileiro da Série A. Aliás, segue o líder, hein? O São Paulo, pela segunda rodada consecutiva, continua na liderança. 38 pontos contra 37 do Flamengo. Está bem interessante essa disputa, mas o São Paulo, de fato, está vivendo um momento extraordinário. E tem reforço chegando aí no tricolor do Morumbi, que apresentou um novo jogador, um jogador que vai incrementar ainda mais o time nessa disputa pelo título do Brasileirão. Falando em São Paulo, o São Paulo também inaugurou no último final de semana um projeto muito bacana chamado Caminho dos Ídolos. É uma espécie de calçada da fama que homenageia os grandes nomes do tricolor paulista. Teve por lá o Raí, teve por lá o Kaká, teve por lá o Denilson, muita gente bacana, e você vai conferir uma reportagem completa da inauguração do Caminhos dos Ídolos, uma calçada da fama que foi construída aí pelo São Paulo Futebol Clube. Já que a gente falou de Série A,
todos os gols da rodada, classificação, próximos jogos. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro da Série B. O Tigre conseguiu mais um importante ponto nessa luta contra o rebaixamento. O Criciúma começou a rodada na 14ª posição, com 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Terminou a rodada na 14ª posição, só que com 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Um empate muito importante que o Criciúma acabou conquistando contra o Atlético de Goiânia. E nós vamos mostrar os melhores momentos desse jogo aqui no nosso Esporte em Questão. Claro que também vamos falar de corrida rústica. Teve o lançamento na semana passada da Meia Maratona Caixa de Criciúma. Tem os detalhes do lançamento oficial desse grande evento. Vamos falar também das Corridas do Bem, uma super promoção do SESI. E claro, tem esporte olímpico, 2020 tem Olimpíada em Tóquio. E se depender de um projeto do Flamengo muito bacana, a nossa equipe brasileira vai, bem representada. É um projeto Futuro Olímpico do Flamengo muito interessante que a gente também vai mostrar aqui no nosso Esporte em Questão. Claro que tem notícia do Grêmio, tem notícia do Santos, enfim, tem tudo sobre o mundo esportivo para você que sintoniza a programação da TV Primavera. Débora, então é o seguinte, daqui a pouquinho, depois do Informe Região, 7h30 da noite, tem Esporte em Questão e até às 8 da noite a gente vai com todas as informações do esporte, sempre aqui na TV Primavera, para você que nos acompanha através do canal analógico 12 ou do canal digital 12.1, sistema de TV aberta, ou para você que é assinante da NET TV a cabo e nos assiste através do canal 13, ou para você que nos assiste assinante da GVT através do canal 12. Dentro de alguns minutos eu estou chegando com o Esporte em Questão. Grande abraço e até já! Obrigada, Éber, ele que comanda daqui a pouco o Esporte em Questão. A gente vai ficando por aqui com o Informe Região e nós voltamos a nos ver amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite e até lá!